Bom, boa tarde a todos, pessoal. Então, hoje o seminário vai ser apresentado pelo Marcelo Oliveira Gonzaga, né? O Marcelo, na verdade, eu conheço, estou vendo, conversando pela primeira vez aqui, né? Na verdade, eu conheci o Marcelo pelo Twitter, ele bota os trabalhos dele lá no Twitter e eu achei um trabalho dele com um título muito divertido, que era Não coloque todos os seus ovos numa cesta só. E aí, como eu gostei, eu olhei o assunto, era interessante, é sobre cuidados parentais de aranhas, né, e parasitoides, nessa coisa. Comecei a ler e gostei dos trabalhos dele. Os trabalhos dele são bem interessantes. Pega organismos que nós trabalhamos próximos ao que a gente trabalha, né, mas um foco bem diferente. Então, ele foca muito na parte ecológica, o comportamento dessas aranhas, né? Então, o Marcelo ele é formado em biologia pela Federal de Minas Gerais, né? Então, tem gente aqui de Minas Gerais, é esse palestrante, ouvinte, né? E depois ele fez mestrado e doutorado em Campinas, né? E atualmente ele é professor na Universidade de Uberlândia, né? E no momento também que parece, ele é coordenador da pós-graduação, então está com desses pepinos também de Não, eu fui, já trabalho. consegui me livrar dessa. Conseguiu se livrar, então tá. Então, eu estava nesses pepinos de carregar a pós-graduação nesses momentos complicados, né? E os trabalhos deles, alguns são difíceis para mim entender, porque eu trabalho com imunologia, né? Mas o trabalho dele tem foco em ecologia e genética, e ele foca bastante isso, relações de cuidados parentais em aranha, que antes de ver esse trabalho dele eu nem sabia que existia esse cuidado, que a aranha cuidava, podia cuidar dos seus filhos, né? E também tem muita interação entre alterações que os parasitas fazem no comportamento dos hospedeiros. Então, isso está muito relacionado com vários trabalhos que diferentes pesquisadores do NCT fazem aqui, né? Então, eu convidei ele para vir. E, Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite, né? Então, aceitou o convite de alguém que só conhecia por e-mail, a gente fez umas trocas de e-mails antes, né? Acho que a gente trocou também acho que ele era um processo também contra os conselhos regionais, que eu passei umas dicas para ele também, né? Mas bem-vindo aí. Marcelo, aqui o tempo aqui é mais ou menos livre, tá? Tu usa o tempo mais ou menos livre, a gente vai em geral até às 6 horas, mas passa um pouco, não tem problema. E a rotina que a gente vem mantendo aqui é que a gente faz perguntas durante a palestra, a gente faz uma coisa mais informal. Não sei se tu te importa. Não, Não? claro, pode Então, tá, a ser. gente faz uma coisa bem informal, que a gente considera que isso aqui é mais um grupo de reuniões de amigos que um seminário formal. Tá? Então, muito obrigado pela presença. Lugulo aí agora vai passar. Então, tá. Obrigado. Ok, obrigado. Marcelo, você pode colocar sua apresentação Tá e certo, começar. vamos ver se Obrigado. vai funcionar aqui. Uhum. Vocês estão vendo a tela aqui da apresentação? Estamos vendo, mas não está em modo apresentação ainda. Tá, estou colocando aqui. Tela cheia, ok. Perfeito. Ok. Bom, gente, eu que agradeço a participação aqui, muito obrigado pelo convite. Na verdade, o que eu vou falar aqui para vocês foge um pouquinho da linha central do INCT em que vocês estão envolvidos. Eu vou falar muito pouco da parte molecular, que só tangencia um aspecto muito particular de uma das minhas linhas de pesquisa. Então, correndo o risco de desagradar todo mundo com um tema que não está ligado diretamente à linha de pesquisa de vocês, eu vou apresentar um pouquinho sobre duas das principais linhas de pesquisa do meu laboratório. Uma delas está ligada à parte de cuidado parental de aranhas, então, os tipos de comportamentos parentais que as aranhas desempenham em relação aos seus filhotes, e principalmente um caso particular, que é a interação entre os machos de uma espécie de aranha e os seus filhotes, que é uma coisa muito rara em aranhas. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a segunda linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa ligada à manipulação comportamental de hospedeiros por parasitoides, que também é um tema relativamente novo em aranhas, e a gente está começando a entrar nos mecanismos que talvez interesse um pouco mais vocês, que está mais ligado à parte molecular. Mas vamos lá. Eu vou começar essa apresentação com essa citação aí, já que a gente falou um pouquinho sobre citações desastrosas. Essa aí é uma citação de um naturalista chamado Hermann Burmeister,
em que ele diz que as aranhas são os animais mais insociáveis do mundo e, assim como os cães, mordem e perseguem quaisquer outros animais que entram em seus territórios. Então, essa é uma citação infeliz, porque a gente sabe que os cães não são assim, e a gente sabe também que as aranhas, embora tenham a sua grande maioria das espécies realmente com comportamentos ligados a uma vida solitária durante grande parte da sua vida, permitem a aproximação de outras aranhas só no período de reprodução e num curto intervalo logo após o nascimento dos filhotes, algumas espécies de aranhas, assim como os cães, têm cuidado parental prolongado, têm captura coletiva de presas e formam grupos estáveis durante todo o seu ciclo de vida e, às vezes, colônias estáveis durante várias gerações. Então, aqui a gente tem esse grupinho, talvez a espécie mais estudada, dentro do gênero mais estudado de aranhas sociais, que são aranhas do gênero Anelosimus, que formam essas grandes colônias aí. Em Anelosimus exímios, a gente tem colônias de até 10 mil indivíduos vivendo juntos. Então, são colônias enormes, com teias que chegam a 8 metros de altura e 5 metros de largura. Então, realmente muito grandes, com milhares de indivíduos. E dentro dessas colônias acontece partição de trabalho, acontece que só algumas fêmeas conseguem chegar ao estágio reprodutivo, enquanto outras fêmeas permanecem realizando atividades particulares na colônia e nem chegam a se reproduzir. Então, existe uma complexidade social muito grande nas interações dentro dessas colônias de Anelosimus. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com uma dessas espécies do gênero, Anelosimus jabaquara, que forma colônias um pouco menores, com cerca de 200 indivíduos. E nessas colônias, então, há partilha de recursos pelos indivíduos, existe toda uma complexidade social envolvida. Marcelo, essa colônia, eles têm origem comum, todos são uma família, ou eles podem se misturar? Nesse caso específico aí, sim, são todas aparentadas, os filhotes permanecem durante toda a sua vida na colônia, se reproduzem naquela colônia, então a colônia vai crescendo a partir de indivíduos aparentados. Mas existem outras associações de aranhas que não necessariamente são com indivíduos aparentados. Nesses casos, elas formam agregados de teias, mas que cada aranha ainda patrulha o seu território individual e não há interações tão fluidas. No caso dessas aí, sim, é todo mundo aparentado. Bom, aqui a gente tem um outro caso em que as aranhas não formam colônias, isso aqui é uma espécie uma espécie solitária, em que há uma dependência muito grande dos filhotes do comportamento materno durante praticamente toda a sua vida. Os filhotes só saem da teia da mãe quando eles se tornam subadultos. Esse aqui é um bicho que eu estudei lá em São Paulo, no Parque Intervares, chama Elvibis longicauda, em que os filhotes nascem, eles permanecem na teia materna e esperam a mãe capturar as presas, como aqui na letra A, letra B e C dessa sequência de imagens. E elas esperam, inclusive, que a mãe comece a pré-digerir a presa para que os filhotes se aproximem e comecem a consumir. Então, aqui eu tenho uma mãe pré-digerindo a presa e os filhotes chegando para se alimentar. A mãe, inclusive, chama os filhotes para que eles realizem comecem a alimentação. E, frequentemente, as mães lutam com outras aranhas que invadem aquelas teias para proteger os filhotes. Então, há todo um período muito longo de cuidado maternal, e a chave aqui é o cuidado maternal, que é relativamente frequente em aranhas. Aqui tem uma outra espécie de uma outra família diferente, de Uloboridae, em um trabalho que a gente mostra como as fêmeas se tornam particularmente agressivas durante o período de cuidado com os ovos. Durante esse período, elas param de construir suas teias de captura de presas, ficam numa posição contígua aqui à oteca, ao saco de ovos, e elas atacam de forma muito agressiva qualquer
qualquer coisa que se aproxime daquela oteca. Só que elas são totalmente ineficientes em defender essas ootecas de alguns parasitoides. Uma coisa que a gente está começando a analisar agora que tipo de comportamento esses parasitoides têm para evitar essa reação agressiva dessas aranhas. Eu disse que a chave era o cuidado maternal, porque embora esse cuidado seja essencial para o cuidado parental seja essencial para que os filhotes sobrevivam, sempre as mães são responsáveis por fornecer o cuidado parental. Os pais ou simplesmente morrem depois da cópula, são comidos, deixam a teia materna, a teia onde a fêmea vai construir a sua oteca, ou então, como no caso de Elvis longicauda, que foi o bicho que eu trabalhei lá em Intervales, os machos frequentemente entram na teia das fêmeas para comer os filhotes, tornando a fêmea, então, novamente receptiva à cópula. Então, como esse período de cuidado maternal é muito longo, os machos antecipam a receptividade da fêmea, matando os filhotes e tornando-las, então, prontas para se reproduzir novamente. Aqui a gente Marcelo, tem, então... Oi, pode falar. Só uma perguntinha. Eles fazem isso com os próprios filhotes ou filhotes de outras, como tipo o leão faz quando chega na... Não, filhotes de outras. Aqui é um caso de... Isso. É um caso de infanticídio em que o macho chega numa teia, então ele sabe que aqueles filhotes não são dele, está se locomovendo pela vegetação, encontrou uma teia nova que já tem a fêmea e os filhotes. Então ele assume uma posição periférica naquela teia e começa a matar filhote por filhote. Ele vai comendo todos aqueles filhotes ali, a fêmea frequentemente tenta impedi-lo de fazer isso, vai lá, luta com o macho, mas quando ele consegue comer toda a ninhada, ela aceita copular com ele. Então é um típico caso de infanticídio, é como acontece com os leões também. Com os leões, né? Exatamente. E aí esses machos tornam a fêmea novamente receptiva, copulam com ela e vão ter os seus filhotes. Só que depois que os filhotes nascem, eles vão embora. Eles não esperam para proteger aquela ninhada. Então os filhotes dele estão susceptíveis à chegada de um outro macho. Com licença, professor Marcelo. Pode falar. É Orlando aqui, sou aluno do Logulo, do NUPEM aqui em Macaé. Você comentou com relação ao sistema de proteção das vespas parasitoides. Sabe dizer se tem alguma relação de resistência dessas aranhas a esse veneno da vespa? Se já tem algum caso de resistência, se elas desenvolveram? E um outro pensamento que eu estava tendo com relação, por exemplo, à resistência a inseticida. Será que a exposição a inseticidas num ambiente cada vez maior também não levaria a uma resistência, imagino eu, por conta das aranhas a esse parasitóide, ou já estou pensando muito lá longe? Então, em relação à interação com parasitóides, a gente vai ver um pouquinho mais para o final da palestra, quando eu estiver falando do outro caso. Nesse que eu falei, que eu mencionei aqui agora, na verdade é um predador de ovos. Esse bicho coloca um ovo dentro da oteca e a larvinha dele vai comer todos os ovos dentro daquela oteca. Certo. Então ele não chega a ter a usar o veneno para imobilizar a aranha. Entendi. Mas a gente vai ver um caso em que acontece isso, acontece a imobilização com veneno. Em relação à sua segunda pergunta de algum composto químico que esteja sendo utilizado, eu não sei te dizer mesmo, não conheço nenhum trabalho sobre isso. Tá certo, muito obrigado. Nada. Então vamos lá. Como eu disse para vocês, os machos, então, ou estão lá para atacar os filhotes, tornar as fêmeas novamente receptivas, ou eles morrem pouco depois de copular com a fêmea. Existem alguns casos em que já foi reportado canibalismo sexual, mas o canibalismo sexual, a fêmea comer o macho e usar os recursos do corpo do macho para produzir ovos, é relativamente raro em aranhas. Existem poucos casos bem documentados. O que normalmente acontece, como nesses vários casos que eu estou mostrando aí para vocês agora, é que o macho é muito pequeno, o macho é basicamente um pacotinho de esperma, que vai maturar sexualmente antes da fêmea, vai realizar a cópula e vai morrer ou vai sair para procurar outra fêmea. Então, ele não vai ter nenhuma interação a longo prazo com aquela fêmea, como, por exemplo, uma participação no cuidado da prole.
Nós descobrimos o primeiro caso de aranha de aranha solitária, em que as coisas não acontecem bem assim. Os machos, nesse caso aí, dessa espécie chamada Manogeia porrácea, eles assumem uma posição em cima da teia da fêmea. Aqui nessa imagem, aqui na letra C, a gente pode ver essa teia 1 é a teia do macho, a teia 2 é um espaço na teia onde a fêmea vai colocar os seus sacos de ovos, e aqui embaixo fica a fêmea, nessa posição 3. E o que acontece nesse caso aí é que, ao contrário da maioria das espécies, todas, pelo menos nessa família de aranhas, o macho vive tanto quanto ou mais do que a fêmea. E ele captura presas durante o período reprodutivo, que também é muito raro em aranhas. Então, o que acontece é que esses machos, eles assumem essa posição em cima das fêmeas, capturam as próprias presas, lançam presas para as fêmeas durante esse período reprodutivo e chegam a alimentar os filhotes durante o período logo após o seu nascimento. E durante toda essa extensão de tempo, os machos podem brigar também, podem lutar com outras aranhas que invadem essas teias para capturar os filhotes. Então, aqui a gente tem imagens de machos brigando para tentar conseguir construir essa teia em cima da teia da fêmea. Então, os machos frequentemente entram nessas disputas, e aquele macho que ganha as lutas vai construir essa teia aqui em cima. E frequentemente vão chegando outros machos para tentar brigar com ele. A fêmea só aceita copular com o macho que tem essa teia construída aqui em cima. Então, embora vários machos cheguem o tempo inteiro, ela nunca aceita copular com um macho que não seja o proprietário da teia que está ali em cima dela. E aqui a gente pode ver uma imagem de um macho que capturou uma presa, lançando a presa aqui para os filhotes comerem. Então, os machos nessa espécie aí, eles vão participar do cuidado aos filhotes, lançando presa, mas principalmente lutando com outras aranhas. E aqui a gente pode ver várias aranhas diferentes, várias espécies aranhofágicas e cleptoparasitas, que roubam presas e que consomem outras aranhas, invadindo as teias de Manogeia. Então, esse aqui é um gelanor, que é um gênero de aranhas que consome exclusivamente outras aranhas. Elas invadem as teias para atacar. Aqui tem uma Argyrodes elevatus, que está ali principalmente para roubar presas, mas pode também atacar as otecas e, eventualmente, atacar os adultos. Aqui um outro mimete do gênero Mimetus atacando uma fêmea. Aqui uma Phaedytus comendo os ovos, atacando a oteca. Aqui uma Phaedytus que matou um macho de Manogeia. E aqui uma fêmea de Phaedytus também se alimentando da oteca. Aqui uma fêmea de Manogeia que conseguiu comer uma Phaedytus. Bom, então o que está acontecendo aqui é que está tendo uma interação frequente entre aranhas invasoras e os pais. Tanto a mãe quanto o pai protegem, mas o que a gente conseguiu ver é que frequentemente as mães morrem antes dos pais, os pais assumem o controle de todo o complexo de teias ali, eles passam a se tornar responsáveis, então, pela manutenção da teia, por manter a integridade da teia e por lutar com essas outras aranhas. Então, nós formamos alguns grupos aqui experimentais em que a gente deixava só o macho sem nenhum predador e via quantos filhotes eclodiam. Com um dos predadores principais lá, Phaedytus caudatus, e o macho presente, e aqui um outro predador, a Argyrodes elevatus, e o macho presente. Sempre o macho garantia um nascimento maior de filhotes do que se ele não estava lá. Então, esse foi o primeiro caso que a gente conseguiu mostrar efetivamente em que o macho exercia uma participação no cuidado parental que terminava levando a um incremento no número de filhotes que conseguia sobreviver até o ponto em que eles saíam da teia. A fêmea normalmente morre antes do macho. Morre antes do macho. A gente não sabe ainda se ela morre antes do macho por uma questão fisiológica ou se ela morre porque ela é mais predada. Porque as fêmeas,
elas representam uma fonte de nutrientes mais interessante para esses predadores do que o macho. Então, a fêmea tem gordura, a fêmea ela é maior do que o macho. Então, frequentemente a gente vê os predadores atacando mais as fêmeas, mais ali na parte de baixo da teia, do que na parte superior onde ficam os machos. Então, pode ser que isso esteja ligado a uma preferência dos predadores, ou pode ser que seja uma questão fisiológica também, isso a gente não sabe ainda. E um outro ponto interessante que a gente viu é que, nesse caso aí, os machos cuidam de otecas que não são dele também. Se eu pego uma oteca de uma outra teia e coloco para o macho cuidar, ele vai desempenhar o mesmo papel de proteção que ele teria com a oteca da teia onde ele estava antes. Então, provavelmente não existe um mecanismo de reconhecimento daquelas otecas ali pelo macho. Então, isso é uma parte do trabalho que a gente está começando a desenvolver agora. A gente já viu que os machos estão prontos para cuidar de qualquer oteca e que eles são igualmente bons em cuidar das otecas deles e das otecas de outros. E o que a gente está interessado em saber agora é se existe uma diferença entre populações nesse cuidado, porque a gente já sabe que existe entre populações uma disposição diferente das zootecas. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem a população que foi mais estudada, que é aqui perto de Uberlândia, onde a fêmea coloca as zootecas dela bagunçadas na teia. Então, não existe uma sequência cronológica de colocação dessas otecas. Ela pode colocar a primeira oteca aqui em cima, a segunda oteca aqui embaixo, a terceira oteca aqui do lado. E se não existe alguma forma de reconhecimento químico do macho para saber que aquela oteca ali é a dele, isso aqui bagunça a possibilidade de haver um reconhecimento cronológico. O macho saber que ele chegou naquela teia a partir de um momento em que já tinham duas zootecas e que dali para frente as zootecas serão dele. Aquelas duas que já estavam ali não são mais. Já nesse outro caso aqui, de uma população lá do Espírito Santo, a fêmea coloca as zootecas sequencialmente. Então, um macho que chega depois da colocação da segunda oteca, tem como saber que essas duas zootecas aqui não são dele e que essas três aqui são dele. Então, a gente está interessado em saber qual a influência da certeza de paternidade nesse cuidado aloparental. Será que existe isso também na outra população? E se há um investimento em proteção diferente quando o macho tem uma maior proporção de filhotes dele na teia ou de filhotes de outros machos. Então, esses aqui são os próximos passos do trabalho agora que a gente vai começar a desenvolver. E a gente está interessado também em fazer análises genéticas para descobrir qual a proporção de filhotes de cada macho a gente tem nessas zootecas. As zootecas são compostas unicamente por filhotes do macho que está ali protegendo, ou se a fêmea aceita cópulas de vários machos e vários deles compartilham, então, aquela prole. Professor, uma pergunta técnica mesmo. Essas teias são naturais ou vocês montam elas em laboratório? Não, todas essas que apareceram aqui são teias naturais, mas a gente consegue levar para laboratório também, consegue montar em potes grandes e com gravetos do lado, as aranhas constroem lá as teias dessa mesma forma. Então, vocês têm que botar uma câmera lá e ficar batendo foto, acompanhando... Exatamente. Mas a gente faz muito no campo também. Esses bichos ocorrem num eucaliptal aqui perto, numa densidade muito alta. Assim, tem muitas aranhas, a gente consegue montar a estrutura para fotografia e acompanhar isso ao longo do tempo. E qual o tempo de duração, mais ou menos, assim, de uma teia, assim, de uma organização de uma fêmea com um macho e os filhotes? O período reprodutivo, desde dessa fase de cortejo até os filhotes eclodirem, dura mais ou menos uns 3 meses. E a fêmea permanece ali para fazer novas cópulas? Eu estou fazendo perguntas super de ignorantes, porque eu realmente não conheço o ciclo de desenvolvimento das aranhas.
Não, mas todas essas perguntas são muito importantes, inclusive para a gente, e muitas delas eu não vou nem ser capaz de responder, porque a gente está começando mesmo a aprender sobre a história natural do bicho. Uhum. Então, o que acontece aqui nesse caso é que as aranhas, as fêmeas começam a aparecer normalmente, ficarem adultas lá para dezembro, comecinho de janeiro. Os machos já estão adultos, os machos eles se tornam adultos um pouquinho antes, e eles estão procurando nessa época por fêmeas virgens. Elas montam a sua estrutura de teia, então, e os machos começam a briga para conseguir chegar nessa posição aqui. Então, no começo da estação reprodutiva, isso dura mais ou menos quase um mês, a gente tem as fêmeas subadultas e os machos ali brigando para tentar construir a teia em cima da teia da fêmea. Depois que eles conseguem construir essa teia, ainda está chegando o macho periférico para brigar com eles ali e tentar conseguir deslocá-los e assumir a posição. Aquele macho que consegue ficar, então, ele vai copular com a fêmea. Mas a gente não sabe ainda se ao longo dessa estação, ao longo desses 3 meses, outros machos são aceitos pela fêmea, ou se ela aceita um cara só. Porque aquele macho que está lá eventualmente morre, eventualmente sai, chegam outros machos, assumem aquela posição, e é importante agora para a gente saber se a fêmea continua usando o esperma do primeiro macho, ou se ela aceita a cópula com os machos que estão chegando. Então tem um monte de perguntas em aberto dentro desse sistema, um monte de detalhes de história natural que a gente nem imagina ainda. Ou se ela copula antes dos filhotes crescerem, né? Porque se tem... Eu não sei se essa espécie aqui tem cuidado parental, maternal, que eu não sei se ela copularia enquanto está ainda fazendo cuidado com os filhotes que eclodiram. Então, ela aceita outras cópulas do macho. A gente não sabe se ela aceita cópulas de mais de um macho. Uhum. Se chega um macho diferente lá e ela aceita copular. Mas o macho que já está ali na teia dela, a gente viu ela copulando de novo. Agora, essas aranhas elas têm 2 espermatecas. Elas guardam o esperma. Então, pode ser que ela tenha já as suas espermatecas cheias e que a maior parte dos filhotes seja produzido com o esperma do primeiro macho que copulou com ela. Isso, inclusive, pode ser uma explicação de por que os machos eles maturam antes das fêmeas e ficam lutando intensivamente para conseguir uma fêmea virgem. O auge das brigas entre machos acontece com as fêmeas subadultas ainda. E assim que as fêmeas maturam, elas sempre estão com vários machos brigando ali para conseguir copular com elas. Pode ser que ser o primeiro macho a copular seja essencial para conseguir produzir a maior parte dos filhotes. Bom, isso a gente vai começar a descobrir agora começando a trabalhar com genética e tentando descobrir. A gente já tem microsatélites desses bichos e começar agora a descobrir qual a proporção de filhotes do primeiro macho, se a gente insere um outro macho na teia, se ele também vai ter uma participação sobre a ninhada produzida por aquela fêmea. E a gente está muito interessado nessa comparação aí entre populações, porque essa diferença aqui no posicionamento das zootecas pode ter uma influência muito grande na certeza de paternidade dos machos. Beleza? E aí a gente vai caminhando para a segunda linha de pesquisa. Aqui a gente pode ver nessa foto aí de uma teia de manogeia, uma larva de um ichneumonidio que está prestes a construir o seu casulo. Então a gente viu que esses bichos têm as suas zootecas atacadas por vários predadores, por várias espécies de aranhas e também por predadores de ovos. E aqui a gente tem um parasitoide de adulto. Aqui é uma vespa do gênero Hymenopimesses, ainda não descrita, que ataca as fêmeas de manogeia, coloca um ovo sobre o abdômen das fêmeas e promove uma alteração nesse centro da teia aqui,
um adensamento muito grande de fios, aonde a larva vai construir o seu casulo. E aí a gente chega na segunda linha de pesquisa que está sendo desenvolvida agora no meu laboratório, que é a manipulação comportamental de interações entre hospedeiros e parasitóides. Bom, vamos falar um pouquinho disso, então, fazer uma breve contextualização, depois a gente entra nos casos específicos e em todas as variações dessa linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Bom, o tema de manipulação comportamental de hospedeiros por parasitas e parasitóides, ele é antigo. Assim, os primeiros trabalhos datam do começo do século passado. A gente tem trabalhos do Cran e Van Doben com observações de parasitas de peixes que alteram de alguma forma o comportamento de seus hospedeiros, fazendo com que esses hospedeiros se tornem mais facilmente capturados pelo hospedeiro secundário, que são as aves. Então, nessa época aí, ainda existia uma discussão muito intensa sobre se os mecanismos de manipulação envolveriam apenas uma alteração de comportamento, porque o parasita estaria explorando recursos do corpo do seu hospedeiro, e isso poderia, por exemplo, aumentar a necessidade de forrageamento do hospedeiro, ou se envolveria uma manipulação direta com a secreção de alguma substância ou algum outro mecanismo envolvido. Em alguns casos, foi descoberto o mecanismo, a gente tem, inclusive, trabalhos ecológicos muito interessantes mostrando como o parasita pode alterar aspectos chaves da vida do seu hospedeiro. É o caso aí do Diplostomum spartecium nos olhos de leucocistos. Desculpa. Dos escalos prateados. O que acontece, então, com os escalos prateados é que os parasitas migram para os olhos dos peixes e isso diminui a acuidade visual desses peixes, fazendo, então, com que haja uma diminuição da distância máxima de reação aos itens que esses peixes consomem. Isso vai diminuir a eficiência de forrageamento dos peixes e aumenta o tempo total necessário para forrageamento, fazendo então com que os peixes precisem ficar forrageando por mais tempo para adquirir a mesma energia que eles obtinham antes. Forrageando por mais tempo e forrageando mais próximo da superfície, onde existe mais luminosidade, o que acontece é que eles se tornam presas mais fáceis para o hospedeiro secundário desse parasita. Então, esse mecanismo não necessariamente envolve nenhuma alteração fisiológica sofisticada. Mas existem mecanismos fisiológicos da manipulação que já foram descritos, que foram posteriormente descritos em outras espécies, que já são bem mais sofisticados. Aqui a gente tem, por exemplo, 3 formas diferentes envolvendo mecanismos fisiológicos, que são a alteração da comunicação entre sistema imune e sistema nervoso, em que ocorre a supressão imune, que vai garantir um maior tempo de permanência do parasita. Então, o parasita vai secretar citocinas antigonotrópicas, fazendo, então, com que haja uma diminuição da alocação de energia para investimento em reprodução por esse hospedeiro. Há também mecanismos proteômicos e genômicos, como provavelmente acontece aqui no caso do toxoplasma, e a secreção de moléculas que interagem diretamente com o sistema nervoso central do hospedeiro. E aqui a gente se aproxima do que aparentemente acontece com aranhas. Nesse caso aqui, pode ocorrer, por exemplo, a secreção de hormônios ou precursores de hormônios que vão, em última instância, provocar alguma alteração comportamental nos hospedeiros. Beleza, vamos passar então para o que acontece com as aranhas e como é que isso está ligado às alterações comportamentais que a gente observa. Bom, em aranhas, o primeiro caso de manipulação comportamental ou de alteração comportamental promovida por um parasitoide foi descrito em 1771. Então, é bem antigo, foi o caso descrito aqui de uma forma muito sucinta, só apresentando basicamente a teia, e que provavelmente é uma teia de uma aranha do gênero Ciclosa. No trabalho do De Geer de 1771, a gente tem o desenho da teia com um casulo aqui no centro,
E a gente já pode ver que essa teia difere de uma teia normal porque não tem componentes que são essenciais para interceptação e retenção de presas, que são as espirais viscosas. Essas teias orbiculares elas são basicamente compostas por um componente, que é esse componente de raios, que vai ser responsável por barrar a energia cinética da presa, e de um componente, que são as espirais viscosas, que são toda essa espiral com fios muito finos, que tem a função de reter a presa por tempo suficiente para que a aranha realize a captura. E essa foto, esse desenho aqui, esse esquema do De Geer, já sugeria para a gente, então, que nesse caso aí, o componente necessário para a retenção da presa desaparecia por completo. Bom, isso foi em 1771. Muito pouca coisa foi feita nesse intervalo enorme aí, entre 1771 e o ano 2000. No ano 2000, o William Eberhard, um pesquisador lá da Costa Rica, descobriu um caso e descreveu em 3 trabalhos muito detalhados da interação entre Menorhipimesis argiráfaga, essa vespa aí do grupo de gêneros Polysphincta, o Polysphinctini, e essa aranha, Leucauge argira. O Eberhard viu que a vespa colocava aqui o ovo em cima do abdômen da aranha, a larva começava a se desenvolver, ia furando o abdômen da aranha, bebendo a hemolinfa da aranha durante mais ou menos 15 dias, e depois de 15 dias, na noite em que ela ia matar a aranha, que ela ia acabar de consumir o corpo da aranha, a aranha construía uma teia completamente diferente da teia, do padrão normal de teia que essa espécie normalmente constrói. E ele conseguiu mostrar que há um travamento de uma rotina específica do comportamento que faz com que a aranha, em vez de posicionar os seus raios de forma radial mesmo, vários raios formando um círculo, como acontece aqui desse lado aqui, o comportamento normal, ela fixa um raio, desce, fixa outro, desce, fixa outro. Há um travamento de uma rotina comportamental que faz com que ela coloque vários raios exatamente no mesmo lugar. Então, ela forma um cabo extremamente grosso, composto por vários fios, e que acaba levando a uma formação de teia completamente diferente do padrão normal. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem uma teia orbicular normal, construída pela Leucauge, e aqui uma teia modificada, construída pelo bicho parasitado. E é exatamente nessa teia modificada aqui, olha, vocês podem ver que tem vários, cada cabo desse aqui é composto por vários fios. É exatamente no centro dessa teia que o parasitoide vai construir o seu casulo, vai fixar o seu casulo ali, e a pupa vai se desenvolver até a eclosão. Nessa época, então, lá para o ano 2000, a gente não tinha ideia ainda de como é que era a filogenia desse grupo de vespas. A gente suspeitava que a Hymenopimestis argiráfaga estaria na base das outras Hymenopimestis, teria uma posição basal aqui dentro de Hymenopimestis, e a gente não tinha ainda nenhuma ideia de se essa manipulação comportamental teria surgido em Hymenopimestis argiráfaga, e não seria uma particularidade de argiráfaga, então não ocorreria nas outras Hymenopimestis, ou se existiria a possibilidade de ser uma característica de todos os 25 gêneros, ou de grande parte deles, dentro desse clado aí dos Polysphinctini. E aí começou o meu trabalho com esse grupo. Eu me propus, a partir de 2007, a começar a analisar principalmente essas linhas de pesquisa aí dentro desse sistema de interação. Então, a identificação de novos casos, que tipos de modificações comportamentais ocorrem, então, que rotinas comportamentais seriam alteradas. A gente começou a ver um pouquinho sobre mecanismos envolvidos nisso, como é que essas vespas localizam seus hospedeiros, como é que acontece a seleção de hospedeiros e que hospedeiros estariam mais susceptíveis a essas vespas, como acontece e quão variável é o comportamento de ataque e imobilização desses hospedeiros,
e um pouco sobre as implicações das modificações comportamentais para esses parasitoides. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente agora um pouquinho sobre cada uma dessas linhas. Só para vocês terem uma ideia de como é que isso mudou lá de 2000 até hoje, essa tabelinha aqui mostra quantas espécies de cada um dos gêneros desse grupo de vespas são conhecidas, desses 25 gêneros de vespas, e sobre quantos a gente já tem informações hoje. Então, aqui para MNP-Messes, que a gente não sabia praticamente nada, das 20 espécies a gente já tem dados, já tem informações sobre a identidade dos hospedeiros em 14 delas, e a gente tem 11 delas com pelo menos alguma informação de que há variação na construção, no padrão de arquitetura de teia depois da interação com a vespa. Polisfincta aqui também a gente tem 28, 11 conhecidas, 10 delas têm manipulação comportamental. Então, provavelmente, a manipulação é muito comum. Deve acontecer em todos esses gêneros e existem particularidades muito interessantes para cada um deles. Eu falei para vocês que eu comecei a trabalhar com isso, comecei a me interessar por isso em 2007, e foi exatamente em 2007, 7 anos após o primeiro caso descrito pelo Eberhard, que eu encontrei o segundo caso aqui no Brasil. Foi esse caso aí da interação entre MNP-Messes verani e Aranius omnicolor, lá na Serra do Japi, em São Paulo, numa oportunidade em que eu consegui registrar todo o comportamento de ataque. O que acontece aqui, que vocês estão vendo, é uma vespa que entra na teia da aranha, ela para em fios de sustentação da teia, não na parte orbicular, na parte de captura, então ela fica ali nos fios de interceptação, e fica esperando a aranha realizar a captura de alguma presa. A aranha está aqui dentro dessa folha que ela usa de abrigo, e a vespa fica paradinha ali na teia, então, nos fios de sustentação, esperando que a aranha faça uma captura. No momento em que a aranha sai da teia, que cai uma mosca lá, a aranha sai para fazer a captura, a vespa ataca a aranha, e aqui vocês podem ver ela inserindo o ovipositor dentro da boca da aranha, provavelmente atingindo o gânglio subesofágico. Aqui há a inoculação de um veneno que vai paralisar a aranha por mais ou menos 1 hora, e durante esse período, durante essa 1 hora, o que a vespa faz é procurar por ovos que já tenham sido colocados antes naquela aranha por outras vespas, e nesse caso aqui já existia um ovo, a aranha já estava carregando um ovo de um ataque anterior. A vespa, então, mata esse ovo, ela promove um infanticídio aí, matando o ovo da vespa que atacou a aranha antes dela e coloca o seu próprio ovo aqui no abdômen da aranha. Mais ou menos 1 hora depois, 54 minutos depois, a vespa vai embora e a aranha começa a voltar às suas atividades normais. E ela passa um tempão, então, vários dias, agindo normalmente, capturando presas, fazendo tudo que ela faz normalmente. Ovo é da mesma espécie de vespa? Da mesma espécie. Mesma espécie. Essa aranha aí foi atacada por 2 vespas dessa MNP-Messes verani. E aí o que acontece é essa modificação brutal no tipo de teia. Aqui a gente tem uma teia normal de Aranius omnicolor, em que vocês podem ver uma parte tridimensional aqui atrás, que é uma parte de sustentação da teia, onde fica a folha que a aranha usa de abrigo, e toda essa parte orbicular aqui na frente é a parte de captura de presas. E aqui vocês podem ver que na noite que a aranha vai matar, na noite não, mas nesse caso aí, cerca de, no máximo, 24 horas antes do momento em que a larva começa a realmente consumir o corpo da aranha, some completamente esse componente orbicular. Então, a parte de interceptação de presas, ela é removida e a aranha fica só reforçando essa parte estrutural aqui, que é onde a vespa vai impupar. Marcelo, como é que fica... Oi. Fala, Alessandro, fala. Não, pode falar, fala depois. Não, eu fiquei curioso para saber a questão reprodutiva, né? Se há alguma alteração
no processo reprodutivo, na questão dos ovos, do desenvolvimento dos ovos, porque o parasitismo tem uma relação muito forte com a feminilização, né? No caso até de peixes, né? É muito comum, né? Aí eu fiquei curioso em relação a isso. Como é que fica a reprodução desses parasitados? Isso tudo acontece muito rápido. Então, todo esse processo acontece em mais ou menos 15 dias e normalmente são atacadas aranhas subadultas, não são nem as adultas. Então, acaba tendo pouca influência sobre o processo reprodutivo das aranhas, porque uma vez parasitada, cerca de 15 dias depois, a aranha vai ser completamente consumida. E como ela ainda está subadulta, é muito difícil que tenha tempo suficiente para produção de ooteca, para cópula, produção de ooteca. Então, não chega nem a gente não pode falar numa influência reprodutiva, porque a aranha morre antes de chegar nesse ponto. A minha dúvida era justamente essa, né? Porque eu imaginei que ela pegasse a aranha antes dela construir a teia, né? Quando ela está iniciando a construção, né? Porque senão, será que ela desmancha? Não, então, esse componente orbicular da teia aqui, ele é construído todo dia. A aranha, ela frequentemente reconstrói isso porque as espirais viscosas, ela vai perdendo a sua adesividade conforme o tempo vai passando, ela vai ficando exposta às condições ambientais. Então, a aranha precisa comer a teia, ela come essa parte de espiral aqui e constrói de novo. Então, aí, como ela constrói todo dia, chega um momento, né? Chega um momento que ela constrói uma coisa diferente, totalmente estranha. Então, vamos lá. Esse caso aqui já é impressionante, porque vocês podem ver que some completamente esse componente de interceptação de presas, e que é um excelente negócio para a larva, porque a última coisa que uma larva em desenvolvimento, o que uma pupa precisa, é que caia um besourão lá na teia que fique se sacudindo e rompa completamente essa estrutura. Então, essa supressão do componente de captura de presas, de retenção de presas, pode ser muito importante para propiciar a sobrevivência da larva. Então, a gente vê aí que essa indução de um comportamento diferente pode trazer uma vantagem direta para o parasitoide. E aqui a gente tem um caso ainda mais brutal, como o caso lá de uma modificação muito drástica, como foi o caso descrito pelo Eberhard lá na Costa Rica, em que aquela teia redondinha some completamente e a gente passa a ter só alguns cabos de sustentação. Essa teia aqui seria totalmente inadequada para capturar presas. Não seria impossível cair alguma presa aí que fosse levar o casulo ao chão. Por outro lado, ela é estável porque ela tem alguns cabos muito fortes aqui de sustentação. Esse foi um outro caso que a gente descreveu também lá na Serra do Japi, uma outra Hymenopimesses. E aqui um caso de Hymenopimesses atacando a Monogeia, que é a espécie da outra parte do outro trabalho que eu mostrei para vocês, lá do cuidado paternal, em que o que acontece é só um adensamento de fios no centro da teia. Esse talvez seja o caso que está sendo mais amplamente estudado, porque é muito mais comum, é muito mais fácil da gente encontrar no campo, que é o caso de Hymenopimesses bicolor atacando Nephila cladipes. Nesse caso aqui, a gente já tem isso muito bem descrito. Há uma modificação com uma redução da teia orbicular e há a construção também de uma barreira aqui atrás e aqui na frente da posição onde a larva vai construir o seu casulo. Então, aqui a gente tem o casulo, uma barreira aqui e uma barreira aqui de fios que não são encontrados normalmente nas teias normais. Isso aqui pode ser pode significar uma redução da chance de sucesso de hiperparasitoides que vão atacar esses casulos. Então, a gente já encontrou pelo menos 2 hiperparasitoides atacando esses casulos
e esse invólucro aí pode diminuir o sucesso desses hiperparasitoides no ataque. Nessas imagens aqui vocês podem ver os furos que a larva faz no abdômen da aranha para beber hemolinfa durante esses 15 dias que ela fica ali no corpo da aranha. Então ela vai furando o abdômen, bebendo a hemolinfa, e quando ela está prestes a mudar aqui do segundo instar para o terceiro, quando começam a surgir aqui esses tubérculos dorsais na larva, é que acontece o surgimento dessa teia diferente, que a aranha começa a trabalhar nessa teia diferente. Pouco depois, assim que a teia está pronta, a larva vai usar esses ganchinhos aqui dos tubérculos para se fixar na teia e começa a construção do casulo. A aranha não tenta matar a larva ou fugir da larva? Tenta desesperadamente, mas não consegue. Eventualmente, quando a aranha está prestes a realizar uma muda, pode acontecer da larva sair. Se a larva estiver no primeiro instar e a aranha realizar uma muda, a larva vai embora. Mas se a larva já estiver em segundo instar, nem isso vai garantir que a aranha se livre dela. E a aranha tenta tirar com as pernas traseiras o tempo todo, mas não consegue. A larva fica grudada, então ela tem uma adesão forte. Fica grudada. E naquela região a aranha deve ter uma resposta inflamatória ali naquele lugar. É uma agressão tecidual que está tendo ali, né? O que acontece é que eu não conheço detalhes sobre o mecanismo ou substância que essa larva usa para se grudar. Eu sei que quando ela vai trocando vai fazendo a ecdise para mudar aqui de um instar para o outro, vai se acumulando um monte de coisa aqui nessa região que é chamada de arreio e que vai tornando cada vez mais compacto ali aquele local, prendendo ainda mais a larva. Bom, então a gente já sabe que isso é extremamente comum em Menopimece. Existem várias espécies de Menopimece que já foram descritas em que acontecem essas modificações. E existem alguns padrões de convergência nas modificações. A redução de raios e espiras, barreiras mecânicas surgindo, que podem ser importantes para evitar que hiperparasitoides cheguem lá, aumento da resistência das teias e, às vezes, a modificação da posição da aranha nas teias. Uma coisa que a gente estava muito interessado também é em saber o quanto específicos eram essas interações, porque as interações frequentemente envolvem comportamentos muito particulares para realizar a captura da aranha e modificações também muito específicas. Mas parece que as coisas não são tão... É uma relação não tão espécie específica assim. Existe a possibilidade de utilização de mais de um hospedeiro. Esse caso aqui, que foi o último trabalho que a gente publicou, a gente começou a trabalhar com uma aranha que é uma aranha recentemente introduzida no Brasil. Ela foi introduzida no Brasil por volta dos anos 2000, 2004 foi o primeiro registro. É uma aranha lá da Espanha, lá região próxima do Mediterrâneo. E a gente viu uma vespa que atacava Trichonephila clavipes no Brasil, passando a atacar esse bicho que acabou de chegar. Então, existe uma certa plasticidade, e se o hospedeiro tem mais ou menos o mesmo tamanho, há a possibilidade, então, de ataque para outros hospedeiros também. O tamanho talvez seja essencial, porque avaliar o tamanho do hospedeiro vai ser um passo-chave para garantir que aquele hospedeiro tenha comida suficiente para o desenvolvimento da larva, e se a vespa avalia mal o tamanho da hospedeira que ela está atacando, ela pode ser capturada durante o ataque. Então, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Há um risco muito grande também durante o ataque. Então, a avaliação do tamanho do hospedeiro, a escolha de um tamanho particular de hospedeiro, pode ser essencial para o sucesso do desenvolvimento da larva e para o sucesso dessa parte de mobilização do hospedeiro. Passando um pouquinho mais
mais rápido por esses outros casos. Aqui tem o caso de acrotáfos, que a gente descreveu lá para 2010, 2011, em que há também uma modificação aqui das teias de Argiope argentata, que são totalmente orbiculares, a aranha fica no centro da teia, não tem nenhum refúgio, e depois vira um complexo intrincado de fios tridimensional com a larva ali no meio. Esse é um outro caso que a gente está descrevendo agora também, com acrotáfos também, a modificação desse padrão enorme de teia orbicular aqui para um padrão totalmente sem espiras. E há um adensamento muito grande dos fios que se ligam à vegetação. Então, eles ficam muito bem presos à vegetação. Esse é um caso descrito no Japão, que, só para ilustrar um tipo completamente diferente de modificação. Nesse caso aqui, a vespa faz com que a aranha construa um casulão de teia, uma proteção, uma cabaninha de teia, e a vespa vai empupar ali dentro. E o Matsumoto mostrou que isso aí é essencial para que formigas não ataquem o parasitóide durante o estágio de pupa. Aqui, Zatípota, que ataca aranhas que constroem já teias tridimensionais e há um adensamento de seda. Esse é um outro caso que a gente descreveu, que a teia praticamente some, ela vira só esses dois cabos muito grandes aqui e a polpa fica dentro dessa folha. E aí a gente entra nos mecanismos envolvidos nisso, que talvez seja a parte que está mais ligada diretamente à linha de pesquisa que vocês desenvolvem. E a gente sabe muito pouco ainda sobre isso. O primeiro trabalho, tentando entender um pouquinho sobre esse mecanismo de manipulação, foi publicado pelo Eberhard em 2010, em que ele mostra que se a gente retira a larva da aranha, ela vai construindo nos dias subsequentes teias cada vez mais próximas de uma teia normal. Então, isso seria um indicativo de que provavelmente a concentração de alguma coisa ali, de algum composto químico, poderia estar sendo responsável por essa construção de uma teia diferente. Essa concentração dessa substância poderia estar, então, diminuindo com o tempo, a larva deixaria de estar frequentemente inoculando isso na aranha, e a aranha, então, voltaria gradualmente para um padrão normal de teia. Eu tentei começar a investigar esses mecanismos com algumas espécies. A primeira ideia era tentar descartar a possibilidade da modificação da teia ser só uma consequência de um estado debilitado da aranha porque ela estava comendo muito pouco, já que ela estava com uma larva enorme sendo transportada no seu abdômen e consumindo seus tecidos. Era possível que esse estado debilitado, esse estado nutricional debilitado da aranha acabasse levando a uma modificação da teia. Mas não foi isso que a gente viu. Tanto o número de raios quanto o número de espiras permanece inalterado conforme a larva vai crescendo. E aí a gente partiu para um trabalho tentando analisar o possível efeito de equidizona, do hormônio equidizona sobre essa modificação comportamental. E essa ideia partiu de uma observação de que muitas teias modificadas, elas se parecem com as teias que as aranhas constroem no período que elas vão realizar a equidise. Então, quando elas estão prestes a se mudar, a realizar a equidise, a mudar, elas constroem também uma teia modificada que frequentemente inclui componentes tridimensionais. Então, o que a gente passou a tentar fazer é descobrir se em larvas, qual é a concentração de equidizona em larvas de segundo instar, em aranhas parasitadas com larvas de segundo instar, em larvas de terceiro instar e em aranhas parasitadas com larva de terceiro instar, que são aquelas larvas que acabaram de mudar para esse formato aqui com os tubérculos dorsais. E o que a gente viu é que realmente há uma mudança nos níveis de equidizona marcantes ali nessa passagem do segundo para o terceiro instar, exatamente na hora em que acontece a modificação comportamental. Aqui vocês podem ver nessa espécie, em Leucauge volupes, como é que são as teias normais, como é que é a teia modificada
some o componente de captura, e como é que são as teias de juvenis que estão prestes a mudar. Nessas teias de juvenis que estão prestes a mudar, a gente ainda tem o componente de espirais viscosas, mas surge todo um componente tridimensional de fios de barreira que é muito parecido com o que surge aqui também. Então, isso foi um indicativo para a gente que talvez a equidizona tivesse um papel importante, fosse um hormônio envolvido nesse processo de mudança. Mas o único caso que a gente tem uma confirmação baseado na quantificação hormonal é esse caso aqui com ciclose. Apesar disso, essa similaridade... Marcelo, oi, pode falar. Massuda, injeção de equidizona muda o comportamento ou não? Não sabemos. Seria um passo muito interessante para a gente investigar isso. Eu acho que agora, principalmente com o Trichonephila clavips, que é uma aranha grande, a gente pode tentar fazer isso. E se mudar, vai ser uma confirmação interessante do papel disso. Só vai ser difícil a gente realmente fazer essa dosagem e descobrir quando aplicar e quanto aplicar, né, de equidizona, mas é um passo importante para a confirmação disso. Bom, aproveitando que eu interrompi você, tinha uma outra pergunta. Claro, pode Quando a larvinha está grudada lá na aranha, a mobilidade da aranha é a mesma ou ela tem dificuldade de movimentação? E aí isso pode, eventualmente, dificultar a movimentação dela para comer a teia, para recuperar, para fazer Não, ela se move normalmente. Assim, a gente não... tá bom. A gente não tem isso quantificado, mas aparentemente não há nenhuma modificação perceptível. Ela continua realizando todas as suas atividades até a hora da mudança da teia. Tá bom, obrigado. Nada. Bom, então essas pistas de que equidizona pode estar relacionado ao processo, elas começaram a aparecer em vários outros grupos, porque a gente começou a ver a similaridade das teias de muda com as teias modificadas. Então, isso acontece em vários gêneros diferentes de vespas atacando seus hospedeiros. Então, em Brachysapus acontece similaridade, em Reclinervelos. É possível que esse seja um mecanismo amplamente difundido dentro do grupo, talvez um único mecanismo. Então, isso é uma coisa que a gente vai investigar daqui para frente. A inoculação de equidizona, eu acho que pode ajudar muito a gente a responder isso. Bom, outras coisas que a gente está interessado, esse processo de localização e imobilização dos hospedeiros. Se acontece por sinais visuais, sinais químicos para localização dos hospedeiros, se usam sinais de plantas para localizar os seus hospedeiros, já que algumas aranhas utilizam preferencialmente algumas plantas. Isso já foi visto para alguns parasitóides de ovos, é possível que seja utilizado também para esses parasitóides de adultos. Mas uma coisa que a gente já viu, embora a gente não saiba como acontece essa localização numa escala maior, é que uma vez que o parasitóide se aproxima do seu possível hospedeiro, seu potencial hospedeiro, ele sempre voa ao redor do hospedeiro por um tempo, provavelmente avaliando o tamanho desse indivíduo antes de realizar o ataque, já que o tamanho, então, vai ser um aspecto chave para o sucesso do parasitoide. Agora, o comportamento de ataque, ele varia demais. Assim. A gente tem os mais diferentes tipos de ataques. Aqui é um trabalho que a gente fez com polisfincta, em que a vespa bate na aranha, a aranha cai no chão, e a vespa assume a posição da aranha, fica aqui no centro da teia, esperando a aranha voltar para assumir aquela posição novamente. Então, o sucesso do ataque depende disso, dela conseguir jogar a aranha no chão e depois ficar esperando a aranha retornar. Sempre acontece dessa forma. Aqui tem um outro caso totalmente diferente, de uma coisa maluca que essa Zatípota albicoxa faz. Ela ataca uma aranha que constrói uma teia tridimensional com uma substância viscosa só na pontinha dos fios.
e a vespa vem andando, ela se deixa capturar pela aranha, ela toca num fio de teia, espera a aranha içar o fio, e aí ela realiza a captura aqui em cima na teia da aranha. Então, essas formas de ataque são muito distintas. Mas ali ela consegue sobreviver ou a aranha também mata ela? Não, ela consegue fazer o ataque. Na verdade, nesse caso aqui, são dois tipos de ataque diferentes. Ela tem o ataque direto, funciona, ou tem esse ataque de virar de costas e tocar o fio da aranha e esperar a aranha puxá-lo. Ela consegue fazer a imobilização da aranha quando isso acontece. Bom, em relação à seleção de hospedeiros, outra coisa que a gente está interessado é que, como eu falei para vocês, o tamanho vai ser muito importante, e o que a gente tem visto é que, frequentemente, os tamanhos intermediários de hospedeiros são muito mais atacados do que os que estão nas duas pontas da distribuição. Porque se a vespa ataca um bicho grande demais, vai ter comida para a sua larva, mas há um risco muito grande associado. Se ela ataca um bicho pequeno demais, provavelmente não vai ter comida suficiente para a sua larva. Então, a seleção de hospedeiros do tamanho intermediário pode ser essencial para que ela consiga ter sucesso, tanto no ataque quanto na alimentação da sua larva. Bom, vou mostrar para vocês dois ataques. Então, um ataque bem sucedido de Hymenopimestes bicolor e um ataque mal sucedido, para vocês verem como o tamanho do bicho pode ser importante. Esse ataque aí deu certo. A gente tem uma Trichonephila clavipes ali no centro da teia. A vespinha se aproxima e, nesse caso, faz um ataque direto. Ela vai lá, bate na aranha, segura, e aí no chão ela vai inserir o ovipositor na boca da aranha, realizando então a paralisia do hospedeiro, e depois começa aquele processo de investigar o abdômen e colocar o ovo. Aqui a gente tem um ataque que não funcionou, a aranha era grande demais para o parasitoide. E nesse caso ele bateu num ponto errado da teia também. O ataque foi acabou batendo ao lado da aranha. E aí acontece a captura. A aranha come. Aí a aranha come a vespa. Bom, e o último ponto que a gente está interessado também é no impacto da modificação para a sobrevivência da larva, para o desenvolvimento bem sucedido até o estágio adulto. Então, o que a gente fez foi um experimento onde, nesse momento aqui, onde já ocorria a modificação, estava prestes a ocorrer a modificação comportamental, a gente tirava a aranha da teia modificada dela e colocava numa teia normal, forçando a larva, então, a colocar o seu casulo numa teia normal. E no outro grupo a gente deixou o casulo ser fixado numa teia modificada. Então a gente tinha dois grupos com a teia modificada e com a teia normal, e há uma curva de sobrevivência completamente diferente nos dois casos. Então, nesse primeiro caso aqui, na teia modificada, poucos bichos morreram depois de 16 dias, que é o período ali de desenvolvimento do casulo, enquanto a mortalidade no grupo que teve o seu casulo fixo numa teia normal foi brutal. Isso pode acontecer tanto pela instabilidade da teia normal, a teia normal continua capturando, interceptando presas e é mais fraca,
quanto pela ação de hiperparasitoides que vão atacar esse casulo. Então, essa teia modificada pode constituir uma barreira efetiva aos hiperparasitoides e uma estrutura mais estável também durante o desenvolvimento da larva. Aqui só para mostrar o hiperparasitoide que ataca a Trichonephila clavips. Esse bicho aí, o Limeon, vai direto lá no casulo e ovipõe dentro do casulo construído pela Hymenopimesses bicolor. Bom, gente, era isso então. Eu lamento não poder entrar em mais detalhes na parte molecular, na parte mais especificamente ligada ao trabalho de vocês, mas eu espero que daqui para frente a gente consiga desenvolver um pouco mais dessa parte ligada aos mecanismos também, embora o foco mesmo do meu laboratório seja nessa parte comportamental, seja nessas variações comportamentais que existem envolvidas nessa interação. É isso, então. Obrigado, Marcelo. Muito legal. Acho que essa parte de comportamental é muito diferente do que a gente está. Acho que por isso que é legal para o grupo aqui, a gente vê que tem metodologias bem diferentes. Uma coisa que ficou ali é que quando é claro que essa alteração na morfologia da teia é benéfica para a vespa, né? Mas tu mostrou um dos modelos que ela em vez de fazer em espiral, né? Ela faz sempre linha reta. Mas essas, quando ela muda a estrutura toda, em vez de ser espiral, ele for 3D, você sabe qual é o mecanismo que leva a isso? Deve ser um mecanismo mais complexo, né? Ou porque é o parecido com aquilo que ela faz quando ela tem que fazer a muda. Isso, ela pega uma outra rotina que é fazer aquele mecanismo quando tem que fazer muda, é isso? Então, a gente, para nenhum desses casos, a gente chegou a dissecar etogramas de construção de teia. Então, eu não sei ainda como é que acontecem essas alterações passo a passo na construção. Isso é uma outra coisa que a gente deve começar a fazer agora com o NEF. Mas ela realmente tem um comportamento que se torna muito difícil a gente ligar o comportamento original com os padrões de movimentação alterados, porque parece totalmente imprevisível. A gente sabe o que ela faz normalmente e ela está fazendo uma coisa completamente diferente, tão diferente que é difícil saber em que passo a gente liga aquilo ali. Então, no caso do Eberhard lá, foi só o travamento de uma rotina. A gente sabia que ela deveria descer e ela não desce. Agora, no caso desse que faz a coisa totalmente tridimensional, ela se move de jeitos que a gente nunca viu ela se movendo antes. Será que é algum tipo de orientação alterada? Desculpa, não entendi. A pergunta é se essa nova forma é porque o sistema de orientação foi alterado, talvez? Não. Pode ser. Orientação espacial, talvez, alguma coisa assim. É possível. É possível, sim. A gente sabe que aranhas têm uma capacidade muito grande de orientação. Se você pega a teia durante o processo de construção e vira a caixa, por exemplo, para ela construir de outra forma, ela consegue assimilar essa modificação da estrutura e a teia sai normal de novo. Ela consegue realizar alterações dentro desse novo contexto e ela consegue fazer uma teia normal. Mas nesse caso aí, ela não consegue. Assim, o resultado é totalmente diferente. Talvez você pudesse fazer isso experimentalmente. Na caixa, colocar uma vespinha lá dentro e ver se ela consegue refazer de novo, movimentando, se a orientação está alterada. Experimentação fácil. Uma dificuldade que a gente tem é que é muito difícil manter essas vespas em laboratório. Assim. Conseguir capturar a vespa e induzir um ataque e induzir o comportamento é muito difícil. A gente depende de encontrar isso acontecendo no campo. O maior sucesso que a gente teve com a Trichonephila clavips foi conseguir montar uma situação de semicativeiro, onde a gente fazia uns cercados no campo,
deixava com a porta aberta, as triconéfilas construíam lá dentro e a gente via as vespas chegando. Mas era uma situação anormal num lugar com alta densidade de parasitas, de parasitoides, e a gente nunca mais conseguiu reproduzir essa condição com outras espécies. Eu acho que talvez seria interessante vocês verem o que essa larva, vocês já têm a ideia da ictizona, né? Mas que substâncias que poderiam estar sendo liberadas pela larva nesses 15 dias, né? Certamente deve ter alguma coisa imunomoduladora, porque é muito tempo que ela está liberando, e talvez com o rastreamento das coisas que tem, dá para pensar em coisas que podem estar afetando o sistema. É complexo, assim, mas acho que seria uma maneira interessante, né? Ver das substâncias que são produzidas e o que poderia estar alterando o sistema nervoso, alguma coisa para o comportamento estar sendo alterado, né? Não é fácil da gente falar, mas de fazer é difícil. Não, ainda mais que eu não trabalho com essa área mesmo, né? Foge completamente, depende de parcerias para isso. Mas uma coisa interessante é que, como a modificação comportamental ela acontece num momento muito específico, tem como a gente fazer comparações de larvas de segundo insta e larvas de terceiro insta, porque não é uma coisa gradual. A gente sabe que a larva vai inocular alguma coisa na aranha num momento muito específico do desenvolvimento. Então, a gente tem como buscar o que está diferente na larva de terceiro insta para a larva de segundo insta, por exemplo. Então, pode ser. E provavelmente alguma coisa não sei, uma glândula salivar, alguma coisa... Eles têm, eu sou ignorante, tem glândula, deve ter, né? Uma glândula salivar, as larvas. Eu acredito que sim. Porque ali, quando diz que ela inocula na aranha, ela é um ferrão, é uma glândula? Então, o que ela faz para se alimentar é furar a aranha e ela bebe as gotículas de hemolinfa que saem. Assim, eu não sei como acontece essa inoculação. Ela deve ter pelo menos anticoagulante, né? Porque senão... Na hora que ela fura, que deve ter inoculado junto alguma coisa. Sim. Marcelo, posso pedir para você fechar sua apresentação só para facilitar a discussão? Claro. Para as pessoas se verem. Espera aí. Como é que eu fecho? Pô, que imagem linda. Esse aqui é um pompilígio atacando uma caranguejeira. Sim. As fotos são magníficas. Obrigado. Peraí, eu tenho que ver como é que eu fecho isso aqui. Um ponto importante dessa anticoagulação deve ser forte. Porque a hemolinfa de aranha coagula muito. Né? Não estou conseguindo Legal. fechar aqui. Deve ter anticoagulante violento mesmo. Globulo corta o compartilhamento da tela aí. Ok. Então não tá aparecendo aqui para mim. O Globulo consegue fazer. Tá. O Marcelo, eu tenho uma curiosidade em relação a Massuda. A questão da formação de colônias. Né? Quer dizer, aquelas colônias não ficam mais facilmente predáveis? Quer dizer, só não consigo fechar aqui. Encontra um monte. Né? E qual é a vantagem evolutiva possível em fazer esse tipo de colônia? Então, tem alguma ideia? Existem trabalhos mostrando que aumenta a susceptibilidade à invasão por algumas espécies araneofágicas, outras aranhas que vão lá comer, e ao ataque de vespas também. Mas existe uma vantagem que pode superar muito essa desvantagem, que é a possibilidade de aumentar o espectro de tamanho de presas capturadas. Quanto mais aranhas, maior o tamanho das presas que são consumidas. Então, a gente vê sempre essas grandes colônias sendo formadas em locais onde há uma grande disponibilidade de presas grandes. Então, essas aranhas conseguem capturar... eu já vi morcegos sendo capturados, já vi...
Caramba. sapos sendo capturados. Então, são aranhas que têm 5 milímetros de comprimento, mas uma grande quantidade de indivíduos participam da captura. Ah, entendi. Então, acaba havendo uma vantagem na quantidade de comida por indivíduo que elas conseguem. E essas colônias chegam a quantos indivíduos? Então, a maior chega a mais de 10 mil indivíduos, a Anelosium exímios. Nossa, muita coisa. É gigantesca. As colônias são realmente muito grandes. Eu trabalhei com colônias que tem 200, 300 indivíduos, mais ou menos. Mas aí já acontece essa partição, sempre 30, 40 indivíduos atuando juntos ali para realizar uma captura de presas, e aí os bichos conseguem pegar gafanhotos bem grandes. Marcelo. Oi. Marcos Sorgini aqui. Eu queria... Bom, primeiro eu queria tirar uma dúvida, porque eu, infelizmente, não consegui chegar a tempo do início, não sei se já falou isso, mas as aranhas, quer dizer, parte dessa estratégia é exatamente quando algum organismo é preso na teia, ela inocula toxinas que vão paralisar esses organismos para eles poderem se alimentar. Eu imagino que as vespas sejam imunes a essas toxinas, correto? Na verdade, não. Aranhas consomem vespas com grande frequência. Então ela só realmente não consegue picar antes de ser da vespa se alojar no local seguro, exatamente. Se a aranha consegue picar a vespa, já era. Ela vai ser consumida. Entendi. Outra coisa que eu ia te perguntar é assim, as únicas coisas que eu tinha lido antes sobre essas vespas parasitoides, na verdade, são coisas muito, muito clássicas dos anos 80, aonde você tinha, e acho que era em Mariposa, se eu não me engano, aonde você tinha que uma boa parte das larvas que eram depositadas, elas eram eliminadas por um mecanismo que chama encapsulamento, aonde primeiro os hemócitos se depositavam sobre as larvas, e aí dos parasitoides, e aí depois começava um processo de melanização, formava uma cápsula mesmo que levava à morte do parasitoide. Isso acontece nas aranhas? Então, não, porque nesse caso que você está citando, são endoparasitoides, né? No caso da aranha, é um ecto. Então, a larva fica completamente fora da aranha ali e não tem interação entendi. nenhuma. Tem alguns casos que ela ficava dentro do abdômen, não? Não, é sempre ecto. É sempre ecto, tá bom. E, Marcelo, como é que é evolutivamente, como é que é essa adaptação? Porque, na verdade, é a aranha que ataca o inseto, né? Então, eu acho que isso, na verdade, em relação à vespa, foi uma adaptação, né? Existe já a definição evolutiva disso? Como é que isso... Então, se a gente for olhar no clado... É muito interessante, quer dizer, é uma luta né, até desigual, porque a aranha tem muito mais aparatos, né, artefatos, a teia, né, um monte de braços. Para realizar a captura. Exatamente. Né? A vespa está numa desvantagem enorme, então ela tem que golpear. Você mostrou o vídeo, né? Eu achei muito interessante. Mas evolutivamente, então, como é que isso está esclarecido? Né? Se a gente for olhar para a filogenia desse grupinho aí do Polisfincta que ataca aranhas, e for olhar lá o grupo irmão desse grupo, são bichos que atacavam otecas. Eles atacavam sacos de ovos de aranhas e colocavam seus ovos lá dentro. Então, se supõe que em algum momento passou-se dos ovos ali a atacar também quem estava protegendo os ovos. Então, passou a atacar o adulto. Em vez de colocar o ovo na oteca, passou a aderir o seu ovo no adulto. Agora, a gente tem muito pouca informação sobre isso. E essas estratégias que as vespas usam para conseguir realizar a imobilização
como o veneno dessas vespas pode ser diferente para imobilizar a aranha de uma forma em que ela se recupere e consiga passar a realizar suas atividades normalmente logo depois, isso aí é uma parte muito interessante ainda do trabalho que a gente conhece muito pouco. Legal. Porque isso é diferente, né? Porque o que eu tinha visto antes é que dava o veneno, imobilizava e ficava permanentemente imobilizado. Isso não é mais uma anestesia, né? Exatamente. É o que acontece com o pompilídeo, aquele bicho que está pegando a caranguejeira ali na imagem. Nesse caso, a vespa vai picar a aranha, vai levar a aranha para dentro de uma cavidade, um ninho que ela construiu, e a aranha vai ficar ali imobilizada durante todo o desenvolvimento da larva. A larva vai começar a comer a aranha viva ali ainda, mas a aranha está lá imobilizada, ela está num estado de paralisia permanente. Em algumas vespas, inclusive, elas cortam as pernas das aranhas antes de colocar os ovos e levam a aranha sem pernas para depositar no ninho. E, nesse caso, a paralisia é permanente. Mas, no caso das vespas que eu mostrei para vocês, de alguma forma, o veneno tem que ser um anestésico que passe em pouco tempo. Porque se a aranha permanece paralisada por muito tempo, com um ovinho lá aderido, ela vai ser predada ou vai cair no chão. Então, ela tem, inclusive, ela não pode ser uma anestesia que faça a aranha perder os movimentos e cair da teia. Ela tem que continuar segurando na teia durante esse período de paralisia. Não tem ninguém pesquisando, porque essas substâncias são substâncias farmacológicas, né? Tem tanto de substância farmacológica que o pessoal tira exatamente desses mecanismos de defesa e ataque. Tem muito de peixe, né? É uma linha interessante, assim, para quem trabalha com farmacologia, né? Que deve ter pelo menos um sedativo aí, se não for anestésico. Sim, eu não conheço nada nessa linha, mas é engraçado, né? Que não esteja sendo explorado esse tipo de... Andréia, no Butantan não tem pessoal fazendo isso, Andréia? Por favor, só para... Então, tem, mas que eu saiba, não em parasitoide. O pessoal faz com aranha. outros modelos. Com aranha, mas acho que a Alessandra está falando da vespa, né? Não, vespa eu não sei. De aranha tem, mas acho que a vespa é realmente um arsenal aí de substâncias interessantes, né? Marcelo, etc. Tem uma pessoa que trabalhou na UFRJ, na verdade ele fez mestrado e doutorado com o Ednildo, que eu acho que não está nos assistindo hoje, e depois ele fez um pós-doc de 2 a 3 anos na China, aonde ele chama Eduardo Fox, aonde ele trabalhava com venenos de vespas. Então ele pegava diferentes tipos de vespa, tirava a glândula de veneno, analisava metabólitos, se eu não me engano era por massa, e fazia transcriptoma para identificar peptídeos que pudessem ser ativos. Eu não sei por onde, eu já não vejo há muito tempo, eu não sei se ele manteve essa linha. Ele chegou a fazer algumas coisas com a gente lá no laboratório, quando a gente estava fazendo transcriptoma de barbeiro, mas talvez seja uma pessoa para olhar, e ele é um cara incrível para colaborar, assim. Não sei nem se ele está no Brasil atualmente. Eduardo Fox. Vou anotar aqui. Excelente, Marco. Legal. Muito bom. Para essa parte específica, a ideia realmente é buscar parcerias, trabalhar com outras pessoas. O foco do meu trabalho é no comportamento. Então, mas a gente acaba, para explicar o comportamento, tendo que se desviar um pouco, né? Entrar nessas outras linhas. Então, parcerias são essenciais. Porque a vantagem de vocês é que tem alguma coisa para procurar, né? Você sabe que a gente que trabalha, eu trabalho com interação de tripanossoma e inseto. A gente não sabe nem por onde começar. Você acha que é consequência da doença, da infecção, mas vocês pelo menos têm um ponto inicial que dá para procurar, né? Olha, coloca alguma coisa lá dentro. Então, assim, a agulha no palheiro de vocês ela é um pouco mais fácil de achar do que... E isso pode ser importante para entender as mudanças comportamentais, né? O bacana desse sistema é que você sabe o momento, você sabe quando que deve acontecer a inoculação. No caso do veneno da vespa, você sabe quando ela vai estar ali
pronta para procurar uma aranha para inocular o veneno também. E no caso de comportamento, uma facilidade desse sistema para a gente que trabalha com comportamento é que a teia é um comportamento cristalizado, né? Você não precisa estar ali olhando o comportamento acontecer, ver se a aranha foi para um lado, foi para o outro. A gente tem como saber que ela fez alguma coisa diferente olhando para o resultado daquele comportamento, né? Para a estrutura geral da teia, da forma como ela foi construída. Legal, Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi muito bom. Muito bom. Parabéns. Linda as fotos. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Muito legal. A gente sair da nossa casinha. Foi ótimo. As fotos são bem super bacanas. E os modelos são bem diferentes, mas eu acho que o Marcelo falou, tem várias coisas que dá para a gente brincar também, porque tem coisa aí que a gente faz bastante... abre curiosidade para a gente aí fazer algumas coisas em colaboração. Sim, excelente. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Um abraço, muito obrigado mesmo. Parabéns, obrigado. Tchau, pessoal. Até semana que vem, então. Um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado, Marcelo. Tchau. Até o Twitter aí. Tchau.